dois tipos de crime, o crime permanente e o crime continuado. Quando é que eu tenho o crime permanente? Quando simplesmente a pessoa, ela pratica o tipo de conduta que vai se prolongando no tempo. O sequestro. A privação de liberdade, ela vai se prolongando no tempo. Por isso que se diz que o crime de sequestro, ou cárcere privado, a consumação é elástica. Existe essa denominação doutrinária. A consumação, ela se prolonga no tempo. Tem sequestro, tem cárcere privado, pessoal, que dura 7 anos. Tem sequestro, cárcere privado, que dura 11 anos. Aí você pergunta, e a prescrição? Começa a correr do momento em que começou a contar, digamos, a privação de liberdade, nem pensar. Somente começa a correr depois que cessa a privação de liberdade. Então a consumação, se durou 11 anos, esse crime passou 11 anos se consumando. Entendeu? E aí eu tenho a seguinte possibilidade. A questão que eles vão cobrar vai ser isso aqui com certeza. Vai falar que durante todo esse tempo surgiu uma lei penal X. Surgiu uma lei penal Y. E surgiu uma lei penal Z. De propósito, eles vão dizer que a lei X é a mais benéfica. Ok? Eles vão dizer assim, a X é a mais benéfica. Ou a Y é a mais benéfica. E eles vão dizer, a mais gravosa, a mais grave, a lei penal mais grave, é a Z. Por exemplo, digamos que a pena da lei X, na época em que o sequestro se iniciou, era de 2 a 4 anos. A última lei que vigorava, porque eu tenho uma, depois vem outra e depois vem outra, durante esse tempo. A última passou a ter uma pena de 8 a 20 anos. Olha aí como ela é barbaramente maior. Está vendo aí? Era 2 a 4, agora é de 8 a 20. Recrudesceu bastante aí a pena. Qual é a lei que ele aplica? Aí o CESP vem e diz, nesse caso, deve ser, a armadilha é essa. A armadilha está montada. Sabe como é a armadilha? Nesse caso, vírgula, deve ser aplicada a lei penal X, por se tratar de lei penal mais benéfica. Aí todo mundo, a lei penal mais benéfica, é sempre ela que se aplica, tudo. Aí você pega o que é. Em crime permanente, que é o que nós estamos falando, qual é a lei que eu aplico? É a última que vigorava, é a última que estava vigendo, que vigorava antes da cessação da permanência. Cessou aqui a permanência. Qual é a última que vigorava? É a lei penal Z. Ainda que é mais grave. Eu sou contra essa súmula, tá? Se você quiser adotar a minha posição, pode adotar e errar. Tá legal? Por isso que eu digo, professor não pode ter, de acordo com o professor, de acordo comigo. Não. Certo? O meu objetivo aqui é ir para churrasco de comemoração de aprovação. É você ter dívida eterna comigo de cachaça para a gente comemorar uma vitória que vai ficar para a história da sua vida e da minha também. Porque eu comemoro a vitória dos meus alunos como se fosse minha. Então, o grande detalhe é esse. O professor não pode ter a opinião, a minha opinião. Isso é coisa de mesa de bar, pô. Mesa de bar, cada um tem sua opinião. Não. Aqui é gabarito. Tá bom? Eu sou contra essa súmula. Mas eu tenho que defender essa súmula para vocês. Então vocês já sabem, né? De acordo com essa súmula, havendo crime permanente ou havendo crime continuado, eu aplico a última lei que vigorava antes da cessação da permanência ou antes da continuidade delitiva, ainda que ela seja o quê? Mais gravosa. E o crime continuado, você tem aquela figura do artigo 71 do Código Penal, quando você tem vários crimes da mesma espécie, cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar, modo de execução, dentre outras. Vários crimes da mesma espécie. Como é o caso de um indivíduo, ele sair por aí praticando vários crimes de furto ou vários crimes de estelionato em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar, modo de execução, dentre outros. Isso aí é o quê? Crime continuado. Inclusive tem uma questão do CESP que eu nunca esqueço, porque eu pensei assim, meu Deus, como esses caras eles são maus. Era uma questão que dizia assim, haverá continuidade delitiva toda vez que forem praticados vários crimes da mesma natureza, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar, modo de execução, dentre outras. Certo ou errado?
Errado. Errado por quê? Porque, em vez de espécie, eles falaram na prova, no quesito de natureza. Nunca esqueça o que eu vou dizer. Crimes da mesma natureza não permitem continuidade delitiva. Não existe continuidade delitiva entre crimes da mesma natureza. A continuidade delitiva, ela ocorre em crimes da mesma espécie. A continuidade delitiva, ela ocorre em crimes da mesma espécie. Espécie significa mesmo tipo penal. Coloque aí, mesmo tipo penal. Natureza é diferente. Exemplo, eu tenho natureza que diz respeito ao bem jurídico tutelado na norma. Exemplo, eu tenho crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, estelionato, dano, apropriação indébita, apropriação de coisa achada, apropriação de tesouro. Tudo isso daí é crime de quê? Contra o patrimônio. Tudo isso aí é crime da mesma natureza. Eu posso ter continuidade delitiva entre furto e roubo? Nunca. Entre roubo e extorsão? Nunca. São da mesma natureza. Não pode ter continuidade delitiva. Para ter continuidade delitiva tem que ser da mesma espécie. Foi uma questão do SESC. Certo? E muita gente errou. Aí, professor, eu não entendo qual é o erro dessa questão. Aqui, ó. Não é natureza. É o quê? Espécie. Maravilha? Vamos lá. Pessoal, agora, vá comigo na questão número 5. Questão número 5. Os animais podem ser sujeito passivo de crime? Não. Errado. Nem nos crimes ambientais, em que você tem, por exemplo, aquele delito do artigo 32 de maus tratos aos animais, aquilo ali não é maus tratos aos animais, delito que tenha como sujeito passivo o animal. Sujeito passivo é o quê? É a coletividade. Nos crimes ambientais, sujeito passivo sou eu, você, todos nós. É o chamado crime de difuso, né? Difuso. Então os animais não podem ser sujeito passivo de crime? Errado. Próximo. Eles podem ser instrumento, né? Hã? Eles podem ser instrumento, né? Objeto Pode ser objeto. Objeto material, né? O sujeito passivo de um crime não pode ser ente desprovido de personalidade jurídica. Pode sim. Inclusive, eu tenho os delitos, aqueles famosos crimes contra o sentimento religioso. São crimes em que o sujeito passivo, quando você pergunta, é um ente desprovido de personalidade. É a própria coletividade. Eu não posso dizer que é uma pessoa jurídica, eu não posso dizer que é uma pessoa física. No caso desses delitos, como por exemplo, violação de sepultura. Qual é o sujeito passivo do crime de violação de sepultura? É o morto? Não, é o morto. Então o crime de violação de sepultura é a coletividade. Então são entes desprovidos de personalidade jurídica, tá? Então, vamos aqui à próxima questão. Hein? Não. É a coletividade. Veja. Questão número 7. A demora no atendimento médico ou eventuais falhas deste pode vir a excluir a responsabilidade penal do agente por crime de homicídio consumado, na hipótese de a vítima ter chegado ao hospital baleada, ferida com tiros desferidos de arma de fogo. Questão interessante, questão que o SESC gosta muito. Questãozinha lá sobre o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. A pergunta é: a pessoa chega baleada no hospital, mas o hospital está lotado e tem a famosa demora. Demora para que ela seja o quê? Atendida. Ou ocorre algum tipo de falha médica e a pessoa baleada termina morrendo. Ou eventuais falhas. Eventuais falhas. Nesse caso aqui, eu posso excluir a responsabilidade penal em relação ao resultado. A situação é assim: o A desfere um tiro contra o B. Perfeito? O B se dirige ao hospital. É levado ao hospital. Chegando no hospital, olhe bem,
chegando no hospital, demora no atendimento, falha do médico, ele termina morrendo. O A, que deu um tiro no B, deve responder por homicídio na forma consumada ou por homicídio na forma tentada? O que vocês acham? Hã? Homicídio na forma consumada. E por que, professor? Vamos lá. A demora e eventuais falhas, o que é que são no direito penal? Causa relativamente independente, superveniente. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal? As causas relativamente independentes, supervenientes, excluem a responsabilidade penal pelo resultado? Não. Somente excluem a responsabilidade penal pelo resultado quando por si só elas tenham gerado o quê? O resultado. Aí eu vou ensinar uma regrinha aqui para vocês nunca mais esquecerem que vocês nunca vão cair numa questão do sexo. Nunca. É o meio da banca que vai ser detonado e não o contrário. Certo? Vou te ensinar uma regrinha bem simples. Um juízozinho que você vai fazer de avaliação que vai matar todo tipo de questão desse tipo. A minha pergunta é: se não tivesse ocorrido, eu posso dizer que se não tivesse ocorrido a demora, ele teria sobrevivido? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. A causa morte, essa é a pergunta mais importante. A causa morte da pessoa foi a demora? Foi a demora? Não. A causa morte foi isso aqui, ó. Uma bala que ela recebeu, um tiro que ela recebeu. Essa foi a causa morte. Tanto que se você for olhar o laudo, vai ter lá no laudo dizendo que foi um instrumento contundente, pérfuro cortante. Vai ter lá especificando, foi uma faca, foi um revólver. A causa morte foi o quê? O tiro que ela recebeu. O tiro. Entendeu? Então não foi a demora. Questões que digam, demorou para ser atendido. Não exclui a responsabilidade pelo resultado. Outra questão que eles amam cobrar, engarrafamento. Estava tendo greve da gasolina, os caminhoneiros, né? E a ambulância ficou presa ali, porque os caminhoneiros não permitiram que a pessoa passasse. E o rapaz baleado terminou o quê? Ali, morrendo dentro da ambulância. Eu pergunto, eu posso dizer que foram os caminhoneiros que mataram? Quem matou o rapaz foram os caminhoneiros. Foi não, foi o tiro. Certo? Então, muito cuidado com isso. Causa morte é que vai ser a sua bússola para você não se confundir. Agora, vou mudar o exemplo. Digamos que o indivíduo está indo para o hospital. Certo? O motorista da ambulância fura o sinal vermelho. A ambulância capota. A ambulância sai capotando. Ele furou o sinal vermelho. O motorista da ambulância, a ambulância capotou e ele morreu em decorrência de um traumatismo craniano causado, esse traumatismo, pelo capotamento da ambulância. Qual foi a causa morte? Traumatismo craniano. Foi o cara que deu um tiro nele que gerou o traumatismo. O cara estava com um botãozinho falando com o motorista da ambulância, agora capota essa porra aí, terminar de matar. Foi? Não foi, né? Então, a conduta do motorista da ambulância foi uma conduta do motorista da ambulância, não foi do cara que deu o tiro. A causa morte não foi o tiro. A causa morte foi o traumatismo o quê? Craniano. Então, nesse caso, eu posso dizer que é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. E quando você tem parágrafo 1º, artigo 3 do Código Penal, muito cobrado pelo SESC, causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado, qual é a consequência? Não haverá homicídio consumado. A pessoa só responde pelo quê? Pelos atos anteriormente praticados, diz o parágrafo 1º. Quais foram os atos anteriormente praticados? Tentativa de homicídio. Ok? E outra coisa, é preciso verificar o que aconteceu anteriormente. Porque se ele foi para a ambulância,
porque ele recebeu um murro, estava com o nariz quebrado. Então, quais foram os atos anteriormente praticados? Lesão corporal, certo? E não tentativa de homicídio. Só que como a questão fala que o ato anterior foi um tiro que ele recebeu, tentativa de quê? De homicídio. Outro exemplo, para fixar mais ainda na sua mente de uma forma definitiva, de uma forma que você nunca mais na vida terá dúvida sobre o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Último exemplo. O cara vai para o hospital, faz a cirurgia, está lá na sala de cirurgia do hospital, e de repente o hospital pega fogo. Um incêndio acontece no hospital. Por quê? Porque o hospital velho, sei lá, deu um problema na parte elétrica, pegou fogo o hospital. E a pessoa lá já estava se recuperando da cirurgia para retirada da bala, já estava lá no quarto lá da cirurgia lá. Como é o nome do quarto depois da cirurgia mesmo? É sala de UTI, né? Pós-operatório. Já estava lá. E aí o hospital pegou fogo, incendiou e ele morreu em decorrência do incêndio. E digo uma coisa, a morte foi causada pelo quê? Pelo tiro ou pelo incêndio? Pelo incêndio. Então é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só gerou o quê? O resultado. Fechou? Então não tem como errar. Aí outro exemplo, a pessoa está lá fazendo um procedimento médico, só que ela pegou uma infecção hospitalar, e essa infecção hospitalar terminou gerando a morte. Vamos lá. Só para fechar. A pessoa estava lá, fazendo procedimento, passando pelo procedimento, teve uma infecção hospitalar, pegou uma bactéria, essas bactérias de hospital, e terminou morrendo. Qual é a causa da morte? Foi a bactéria que matou a pessoa? Foi a bactéria que matou a pessoa? Não foi o tiro que matou a pessoa. Aí eu posso ter uma série de intercorrências. Eu posso ter um cara que vai para uma sala de cirurgia, meu amigo, pode ter uma série de intercorrências. Pode ter infecção hospitalar, pode ter bactéria. Mas eu não posso dizer que foi a bendita bactéria que por si só matou a pessoa. Foi o tiro que matou a pessoa. Correto? Agora o incêndio. O incêndio sim. O incêndio sim. Porque o incêndio vem e fulmina a pessoa. É igual o exemplo do raio. Você pega, dá um tiro na pessoa. Pá! Aí a pessoa está lá baleada, ferida aguda, né? Um tiro. Aí de repente vem um raio, cai na cabeça dela. Pá! Aí o raio mata a pessoa. Quem matou a pessoa foi o raio. Certo? E não quem deu o tiro. Quem deu o tiro vai responder por homicídio na forma do quê? Tentado. Posso dizer que foi o raio que fulminou e matou a pessoa. É um azarado, né? Então, pessoal, maravilha. Essas questões